Opa, tá me pegando aqui. Vou testar aqui a outra câmera. Tá, a webcam não tá pegando. Deixa eu testar com essa aqui. Webcâmera. Maravilha. Fala pessoal, sejam bem-vindos. Pode ser José, se for melhor para você, professor. Perfeito, então, Zé. Seja bem-vindo, seja bem-vindo. Pessoal, essa live está acontecendo também no YouTube, onde eu tenho mais flexibilidades para mostrar tela, mostrar coisas bacanas para vocês. E é uma live para a gente falar sobre física. No YouTube, no meu canal Econofísico, nós temos um microfone melhor. Podemos falar de física, matemática, tá? E vocês fazem perguntas aqui que eu as respondo. Então, primeiramente, sejam todos bem-vindos. Para quem não me conhece, eu sou Luiz Augusto, físico e matemático, econofísico. Seja bem-vindo. Anderson Baldox, estamos ao vivo, seja bem-vindo. Olá, pessoal que está entrando, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos. Algumas perguntas de física eu não consegui terminar ontem, mas estou aqui para responder a todos. A live está acontecendo aqui e também no YouTube. Perfeito? Vamos lá, TikTok e YouTube, quem começa? O pessoal está entrando ainda. Enzo Pietro inaugura. Olá, professor, sempre um prazer ter a live do senhor. Seja bem-vindo, Enzo, um prazer é meu receber vocês aqui. Guilherme Andrade dando boa noite no YouTube, seja bem-vindo, Guilherme Andrade. Para quem não sabe, no YouTube tem outra câmera aqui, ó. E eu falo, para quem não está vendo do TikTok, tem uma câmera aqui, que eu falo com o pessoal do YouTube. Seja bem-vindo, Guilherme Andrade. Tudo bem com você? Deixa eu ver se o meu áudio está vazando alguma coisa. Não, está só com o microfone. Áudio do desktop eu vou desligar. Talvez estivesse vazando alguma coisa aqui. Guilherme Andrade diz o seguinte. O que eu achei do livro Lições de Física, do Feynman, tá? Eu acho uma coleção espetacular, tá? Mas eu acho uma coleção que você tem que ler ela depois que você já aprendeu física em outros livros, tá? Não é um trabalho simples. Lições de Física não é um passeio muito tranquilo. Pera aí, só... Mas é muito bom, tá? Principalmente a física quântica, o final, é o livro 3, tá? O último capítulo ele fala de supercondutividade e em supercondutividade ele fala da junção Josephson, que são utilizadas para fazer os qubits transmons, tá? Que, por exemplo, a IBM utiliza nos computadores dela. O Google também e a The Wave também. Então, gosto do Lições de Física, a vantagem é que ele está online, tá? Quem quiser conhecer os Lições de Física do Richard Feynman, digita Lições de Física, você tem o livro em inglês, Feynman's Lecture, tá? Mas você consegue traduzir se você não conseguir ler, porque ele já está todo online e já foi redigido. Pergunta aqui do TikTok. O Enzo Pietro. Professor, a minha dúvida é o seguinte. Como explicar para leigos o que é uma indeterminação? Em que sentido? Tá? Faz o seguinte, Enzo. Me diga essa indeterminação em qual contexto. Que depende do contexto. Tá? Depende do contexto. Unknown User disse, se eu tivesse um professor como você, eu amaria física. Muito obrigado pelo elogio. Aqui, ó, vamos pro YouTube. Funny Cats. Boa noite, professor. Como a gente provou a existência da quarta dimensão? Veja só, quando a gente fala de espaço, tá? Espaço é um conjunto com algumas propriedades. O espaço-tempo, a gente utiliza sempre 4 dimensões para descrever a posição de uma partícula. Tá? E isso vem antes do Einstein, isso já é aristotélico. Tá? Para você descrever a posição de uma partícula, você utiliza um grau de liberdade, que é exatamente o comprimento, outro grau de liberdade, que é a altura, outro grau de liberdade, que é a largura, tá? O XYZ, e outro grau de liberdade, que é o tempo, tá? Que você tem que colocar para você encontrar a partícula. Espera só um minutinho, pessoal. Tá quente aqui. Então,
não é questão de provar a quarta dimensão, é o nosso modelo, ele utiliza. O nosso modelo de representação do universo, a gente utiliza a quarta dimensão como sendo o tempo. Tá? Então, é o modelo que nós utilizamos, não é questão de provar ela ou não. Tá bom? Enzo diz o seguinte: qual seria a definição para a entropia? E como explicar para alunos do segundo ano? Por que ela não diminui? A definição de entropia é o seguinte: a entropia é um número que você. É um número de formas que a energia pode ser colocada no sistema. Tá? Agora, o que diz esse número? Só a definição não fala muito, você tem que falar para que serve esse número. Por exemplo, a energia é um número que você associa a um sistema que diz até onde ele pode evoluir, até onde ele pode ir. Ele pode ir para alguns caminhos, tá? Ele pode ter algumas possibilidades de futuro. É a energia que vai dizer isso. Se ele tem muita energia, ele pode evoluir de várias formas diferentes, tá bom? Então a energia é um número que te diz quantas formas diferentes esse sistema pode evoluir. A entropia calcula a probabilidade do sistema evoluir para cada uma dessas situações. Tá? Mas o que a entropia faz simplesmente é contar de quantas formas diferentes você pode colocar energia no seu sistema. É isso, tá bom? Por que a entropia sempre aumenta? Porque os sistemas sempre eles são difusos, tá? O número de combinações, o número de formas, um sistema sempre está crescendo, tá? Existe sempre mais probabilidade de você evoluir um sistema do que involuir, porque a fronteira dele e se você pegar um sistema, tá? A fronteira que ele tem com a possibilidade de evolução é muito maior do que a possibilidade de involução. Tá? Então é uma questão de probabilidades. Tá? O que é mais fácil? Você jogar 10 bolinhas de gude na sua sala e todas irem para o mesmo canto? Ou elas se espalharem? Tá? Muito mais provável que elas se espalhem. Perfeito? Vamos aqui no YouTube. José pergunta: professor, qual o sentido por trás das continhas de matemática? Acho que perdi quando você disse. Então, José, eu vou precisar fazer isso num quadro, tá? Quem sabe eu coloque aqui um quadro, uma tela, uma lousa, que vai ser melhor, tá? Mas no fundo, quando a gente faz essas contas de divisão e de soma, esse negócio de desce um zero, sobe um zero, bota um mais, bota um outro mais, na verdade o que você está fazendo é o seguinte: se você pega o número 123, deixa eu escrever aqui, ó. Vou usar meu rascunho aqui. Por exemplo, o número 123 pode ser escrito como 100 mais 20 mais 3. Se você multiplicar ele com o número 57, o 57 é 50 mais 7. Se você fizer o produto, tá? E a soma, você vai ver que esses zeros que vão ficar aparecendo, tá? Cumprem o papel daqueles mais quando você faz o algoritmo da multiplicação. Tá? E da divisão é a mesma coisa. Quando você vai fazer uma divisão, por exemplo, vamos pegar um número 123 por 57. Você pode, de repente, você pode começar também a fazer essas aberturas. 123 é 100 mais 20 mais 3. Aí eu vou olhar só essa parte aqui, ó, 100 sobre 57. (100 sobre 57). Como é que divide isso aqui? Ah, não sei. Então, quebro 100 em 57 mais o resto, que é 43. É igual a 57 mais 43 sobre 57. Tá? Aqui dá 1. E aqui, 43 por 57 não divide. Então multiplica por 10 em cima e embaixo e aí você divide. Aí você divide 430 por 57 e depois divide o resultado por 10. Isso aqui é o tal de descer um zero quando você bota uma vírgula na conta de divisão, tá? Mas explicando aqui tá meio porco. Depois assista com calma e refaça esses cálculos na sua casa. Então assim,
eu preciso explicar isso com alguma calma, não dá para sair falando tão na loucura para vocês. Mas é isso que está por trás dessas contas malucas que os professores acham que ensinam pra gente e a gente finge que aprende. Vamos aqui pro TikTok. Paulo Cavalcante. Se em Marte deixamos máquinas com inteligência artificial e porventura a Terra for aniquilada, seríamos deuses deles? Boa pergunta, hein? Vou pensar. YouTube. Vamos lá. Peraí. O que me perguntaram aqui? Anderson Baldox. Boa noite, professor. Gostaria de saber se os cursos de computação quântica online do MIT valem o investimento. Quais são os pré-requisitos de mecânica quântica para embarcar em um curso desse tipo? Olha, os cursos pagos, se fosse sua primeira iniciativa, eu não faria, tá? Porque um curso pago lá deve ser uns $3.000, que vai dar uns 15 pau, tá? Eu não faria se eu não tivesse já um domínio. Então eu acho que deve ser um curso espetacular, mas sem um domínio, eu acho que é um curso muito caro, você vai usar muito, você vai extrair muito pouco, tá? Então eu daria prioridade para fazer um curso, aprender o que está disponível na IBM Quantum Computing, tá? É gratuito. Então eu tirei o certificado do Qiskit utilizando o que eu aprendi de computação quântica muito lá da própria IBM, tá? Então você consegue aprender nos canais deles e é gratuito, tá? É legal ter um selo do MIT? Mas é legal, mas peronomútil, porque qualquer um pode ter, basta ter R$15.000 sobrando na conta, tá? Então assim, vale, mas também não vale muito, tá? Você não teve que batalhar para ter isso, só teve que ter o dinheiro. Mas eu acho que é sensacional, porque inclusive um dos professores foi ninguém menos que o Peter Shor, tá? TikTok. Contexto é dividido por zero, divisão por zero, mas zero não é infinito, é indeterminado, certo? Não, a divisão por zero não é indeterminada. Ela não faz sentido, tá? Uma coisa, ela é indeterminada quando ela tem solução, mas não é única. Tá? Ela é sobrejetiva, mas não injetiva. Tá? Então, se tem solução, mas a solução não é única, então é indeterminado. Divisão por zero não é indeterminada, porque não faz sentido dividir por zero. Dividir por zero é da mesma inteligência que perguntar qual que é o gosto do número 7. Tá? Não faz sentido. Então, não é uma indeterminação. Tá? Indeterminação quando você tem várias possibilidades, mas não dá para escolher uma. A divisão por zero não é esse o caso. Mas eu não vou bater boca com ninguém aqui, porque tem que estudar a teoria dos números. Vocês baixem ou comprem o livro que eu indiquei lá, por exemplo, que é um livro da Sociedade Brasileira da Sociedade Matemática Brasileira de Matemática. Eu não estou ganhando real para fazer propaganda, não, tá? Eu estou fazendo por amor. O livro do, acho que é o professor Plínio, sobre teoria dos números, nas primeiras 4 páginas já vai ter todo essa informação. O cara estranho que está falando que ama física e que abre a mente. Não tem nome, o nick dele é impossível de entender, a foto também, mas obrigado por estar presente. Vamos lá, YouTube. Sugere alguma trilha para iniciar e posteriormente aprofundar nessa formação? Cara, vai na minha playlist ali. Começa pela minha playlist no meu canal no YouTube de computação quântica, acho que é um bom caminho, tá? Mas eu indico a IBM. Pega o site da IBM, IBM Quantum Computing, tá? Pega a trilha deles, tá pronta. José pergunta, tem alguma obra que possa me ajudar a compreender melhor cálculo, talvez avançar a partir disso? Pesquisei um livro do Luiz Guidorizzi, é bom? O livro do Guidorizzi é bom, mas ele é bom demais, tá? Pega o James Stewart, tá? Que ele é um livro mais pé no chão, ele está mais preocupado com aplicações. O Guidorizzi, ele é um livro mais preocupado com formalismo, tá? Então pode ser mais desafiador. Unknown User, professor, você está quente porque você usa blusa de frio, porque eu sou físico. Sérgio Santana, como você faz aqueles vídeos com a cabeça fixa? Isso é segredo, cara. O Rolieson, professor, o que você acha sobre a partícula de Deus? Ela foi encontrada em 2011 no acelerador de partícula
o cerne, tá? Como é o teorema de Kevin nos cálculos? Teorema de Kevin? Peraí que eu vou procurar, que eu não lembro disso não. Teorema de Kevin? Teorema de Kevin? Esse eu não tô lembrado. Teorema de Kelvin? É mecânica dos fluidos? Eu não conheço. Mas eu tô vendo aqui, não é um teorema de uma derivada temporal igual a zero. Afirma que num fluido barotrópico ideal com forças de corpos conservativas, a circulação em torno de uma curva fechada é constante com o tempo. Tá bom. O que seria a circulação rotacional? A variação do rotacional é igual a zero, o rotacional é fixo, é isso que diz? Um fluido barotrópico, o que é um fluido barotrópico? É um fluido que no qual a densidade do fluido depende da pressão, beleza. Cara, não conheço, tá? Eu não estudei mecânica dos fluidos, tá? Uma coisa que nunca estudei. Eu sei por cima um pouco a física, mas eu não conheço. Não consigo te ajudar. Renato Soares, olá professor, o fóton é radiação eletromagnética, uma fração da mesma? Obrigado pela atenção. Sim, ele é a menor parte da radiação eletromagnética, tá? É o fóton. O YouTube, José está agradecendo. Isso aí, José, James Stewart, cálculo, tá? A Unicamp, ela sempre utilizou esse livro, as engenharias utilizam muito. Eu acho um bom livro para aprender cálculo, tá? Fuja do Guidorizi. Guidorizi é para formalismo. Guidorizi, a física adotava o Guidorizi, tá? A matemática também, tá? Mas esses livros, Guidorizi e Apostol, são muito mais para você ter formalismo. Professor, o que pode dizer da entropia em materiais com temperatura extremamente negativa? Quando você tem baixa energia, você não... Peraí. Deixa eu pensar. A entropia a gente pode pensar como a variação da energia interna pela temperatura. É a sensibilidade, a derivada da energia interna pela temperatura. Se a temperatura é baixa, você vai ter uma... Essa pergunta é meio... Ela tem um truquezinho, tá? Eu vou deixar para responder depois, porque ela pode ter uma coisinha quântica aí, tá? Essa eu vou pensar para responder. Faz amanhã essa pergunta. Unknown User, você já ouviu falar do professor Riccieri? Ele é tão apaixonado por matemática como você conhece ele. Inclusive fui na palestra dele em 2008. Levei até minha hoje esposa, na época era namorada. José diz o seguinte: professor, li na minha apostila que fractais têm dimensões quebradas. Como isso é possível? É dimensões Hausdorff, tá? São dimensões fracionárias, tá? Mas é dimensão num outro sentido, tá? Tudo que a gente define na matemática, a gente sempre tem uma forma de definir ela. A definição de dimensão Hausdorff, ela é diferente, tá? Então ela sim é fracionária. A dimensão do... É difícil explicar isso de alguma maneira intuitiva. Deixa eu ver se consigo pensar alguma coisa de maneira intuitiva. Por exemplo, fenômenos de superfície, eles teriam uma dimensão quadrática. Fenômenos de contornos teriam uma dimensão 1. Dimensões entre 1 e 2 está ali no meio, cara. Tá meio calabresa e meio mussarela. Essas coisas acontecem muito na física. Acontece demais, cara. Mas eu posso te afirmar que isso existe, tá? Mas é um outro conceito de dimensão. Não é a dimensão como graus de liberdade para se encontrar uma informação, tá? Está muito mais relacionado com o tipo de interação que você pode ter. Eu estou lembrando de uma palestra que o Tessales deu, que ele comentou de um jeito muito bonito, tá? Essa questão. Eu vou pensar de uma forma... São perguntas difíceis, tá? Hoje vocês estão caprichados. Eu vou pensar numa forma de responder isso um pouco melhor, tá? Mas saia da ideia de graus de liberdade, tá? Não vai te ajudar. Eu preciso de 1,3 informação. Não. Não é isso, tá bom? Eu vou me lembrar de uma inspiradora frase que o Tessales falou uma vez, dando uma palestra, comentando, tá,
sobre essas questões dos fractais na Q-estatística. Ele falou um negócio que era muito interessante. Faz essa pergunta de novo nos próximos dias. Dani diz o seguinte: o próprio pensamento algorítmico das operações básicas são diferentes dos algoritmos ensinados. Algoritmo você só deve aprender depois que você entendeu a lógica por trás, né? No Brasil é o contrário. A gente aprende o algoritmo e nem a lógica depois sabe. Quem que diz aqui? O João compartilhou. Ok, obrigado. Aprendi errado a vida toda, mas faz parte. As pessoas ensinam errado esse assunto. É porque elas não sabem. Professor, a física quântica tem se tornado um problema porque ninguém entende direito, mas todo mundo fala besteira a respeito, ao mesmo que a física esteja se tornando a resposta certa, ela não consegue interagir. Como é que é? Peraí. Essas perguntas no TikTok são muito ruins porque a gente tem que quebrar as perguntas, né? Então no YouTube vocês podem escrever tranquilamente, a live está acontecendo lá. Então migrem para o YouTube, mesmo canal Econofísico, tá? O link está aqui na descrição do TikTok. Enzo diz o seguinte: professor, a física quântica tem se tornado um problema porque ninguém entende direito, mas todo mundo fala besteira a respeito. Ao mesmo que na física ela está se tornando a resposta certa para todo mundo subatômico, mas ela não consegue integrar as 4 forças, não é? Não, o que acontece com a física quântica é o seguinte: quando a palavra física quântica sair da boca de alguém que não é físico, não escute, tá? Não escute. Os físicos sabem o que estão falando, tá? Agora, tem algumas questões de conexão da física quântica com, por exemplo, a gravidade que dá problema. Mas assim, é um problema que nem é um problema tão grande, para ser bem honesto, porque se você fizesse um diagrama do universo, tá? Tamanho das coisas versus a velocidade, tá? Aonde teria um problema é uma coisinha desse tamanho dentro de um negócio gigante, entendeu? Então a nossa física explica praticamente tudo, é só uma coisinha bem pequenininha que ela não explica. É que a gente quer ter a visão completa, tá? Mas, assim, a gente não explica algumas coisas bacanas que estão acontecendo, a gente não tem explicação para tudo, tá? Óbvio. Mas o ponto nevrálgico da mecânica quântica com a relatividade, ele tem uma representação muito pequena na física. Tá? Ele não é uma coisa muito monstruosa. Tá? Onde isso é necessário são nas singularidades, praticamente. Boa noite aí, José. Tudo de bom para você. Rondinelli Oliveira. Boa noite, professor. Qual a importância de Henri Poincaré para a relatividade restrita? O Henri Poincaré, ele conseguiu formular o grupo de Poincaré. Tá? Ele conseguiu encontrar quais eram as leis de transformação entre referenciais. As leis matemáticas. Ele fez isso junto com o Lorentz. Tá? Então, ele tem uma importância muito grande. Inclusive, ele fez questionamentos sobre o tempo também, que são muito importantes. Tá? Agora, a teoria não é dele, a teoria é do Einstein, tá? Porque o Einstein trouxe uma física que o Poincaré não trouxe. Embora o Poincaré conseguiu, junto com o Lorentz, chegar nas fórmulas corretas, tá? da transformação, das transformações de referenciais, foi o Einstein que trouxe uma física nova com 2 postulados. Tá? Então o Einstein trouxe conteúdo para aquelas fórmulas que eles já tinham encontrado, mas elas tinham significados completamente diferentes na interpretação deles. Então a teoria de fato é do Einstein. Mas ele teve uma importância muito grande, sim, com certeza. Cadu Reis dando boa noite. Por favor, resume para mim a física quântica. Não consigo, desculpa. Vini, fótons subdivididos se comunicam mesmo a milhares de quilômetros de distância. Seria a prova que algo mais existe? Não, não é assim. Eles estão correlacionados. O entrelaçamento não pode ser utilizado para enviar informações. Tá? Então, eles estão correlacionados. E, inclusive, a questão de estarem a quilômetros de distância pode ser completamente contrário. Tá? Existe uma teoria física, é tópico atual de pesquisa, tá? Que talvez a construção do espaço-tempo relativístico pela mecânica quântica, ela utiliza o que nós chamamos
de entrelaçamento de espaço de Hilbert. Tá? Traduzindo aqui, esses fótons que para a gente estão a distâncias arbitrárias, eles podem estar no mesmo ponto. Tá? Existe uma nova visão da física quântica que talvez esses fótons estejam no mesmo local. E esse afastamento é uma impressão nossa. Tá? Assim como Einstein falava que os planetas estão andando em linhas retas, em geodésicas, e essa curvatura é uma impressão nossa que nós estamos andando, nós estamos vendo isso de 3 dimensões, a grosso modo. Então, a grosso modo, pode ser que esses fótons estejam colados um no outro. Tá? E essa distância que a gente enxerga é uma interpretação pequena de um cérebro pequeno. Tá? Porque se eles estão emaranhados... Só um minuto. E se o emaranhamento ele apresenta uma relação com distância, então pode ser que esses fótons estejam juntos. Tá? Exatas e soluções perguntam: o que a física ainda não explicou? Por exemplo, o que perguntaram aí, a gravitação quântica. Tá? Então é uma coisa que a física ainda não explicou. Jerusa Araújo diz o seguinte, no YouTube: as nossas leis da física são válidas em todo o universo? Qual o limite da validação espacial delas? Elas são válidas, tá? Elas são válidas, elas funcionam muito bem, tá? A gente enxerga que elas são válidas em todo o universo. Acontece que quando você vai se afastando muito, não estou falando, se eu pegar as leis de Newton e levar lá para o outro lado do universo vai funcionar. Agora, quando eu pego objetos muito afastados, talvez a lei de Newton dá uma rateadinha, entendeu? Então assim, a gente sabe, a gente chama isso de tracking error, tá? A gente sabe até onde as leis são válidas, tá? Mas elas são válidas em todo o universo. Tá? Isso acaba sendo uma conclusão da teoria da relatividade geral de Einstein. Existe uma coisa chamada... O Einstein se preocupou muito com isso. Tá? Que as leis físicas fossem a mesma em todo o universo. Então ele quis trazer uma teoria e uma roupagem para a física que as leis fossem as mesmas para qualquer tipo de referencial. Tá? Então, a grosso modo, até onde a gente observa, elas são as mesmas. Tá? E sempre foram as mesmas, até onde a gente observa. Pode ser que elas evoluam? Pode. Tá? Existe física, existem trabalhos teóricos do Dirac, tá? Que diz que as leis podem estar mudando, que a velocidade da luz pode ter mudado numa taxa muito baixa e que as leis podem estar variando, tá? Mas tudo indica que o universo é isotrópico e homogêneo. Tá? Ou seja, as leis da física são as mesmas em todos os lugares. Fechado? Vamos aqui para o TikTok. Joab Silva: professor, por que Einstein nunca descobriu como fazer uma bomba atômica antes do Leo Szilard? O Einstein estava preocupado. O Einstein já tinha idade, tá? Ele estava preocupado com outras questões. O Szilard estava na carreira, correndo ali, pedalando, tá? O Einstein já era o Einstein com seu prêmio Nobel. Ele estava mais preocupado em unir a gravitação com o eletromagnetismo, tá? Então não era objeto de pesquisa dele. Leonardo Sades diz o seguinte: o universo pode ser criado devido a flutuações quânticas e campo? Caso sim, poderemos futuramente, com uma tecnologia fenomenal, ficar próximos de buracos negros e esperar outro Big Bang? Eu não sei te responder. Honestamente, eu não sei te responder. O que eu acho, agora é puro achismo, tá? Eu acho que existe uma questão, tá? Se faz sentido o universo existir ou não, mas vamos supor que ele exista, tá? Eu acho que se a gente encontrar uma teoria que explica que o universo existe, para mim, essa teoria tem que mostrar que não tem outra forma dele ser a não ser essa, tá? Não pode ter uma outra forma, porque se existir uma outra forma, aí houve uma escolha. E aí, se houve uma escolha, você está colocando um Deus aí na coisa. Tá? Então, eu acho que uma teoria física que consiga chegar nesse nível, ela vai ter que mostrar que o universo ele não podia ser diferente, tá? E ele está preso por vínculos matemáticos. Tá? Mas isso aí já é metafísica. Tá bom?
Funny Cats perguntando qual o físico mais importante. É claro que a resposta sou eu, tá? Porque eu tô vivo e eu me importo muito comigo. É o único que eu vou ficar muito chateado se machucar. Então, pra mim, eu sou o físico mais importante porque se trata da minha vida. Depois de mim, sei lá, pode ser o Einstein. Brincadeira, pessoal. O senhor falando isso me faz pensar até onde tudo que sabemos é uma mera interpretação errônea. Não é assim, tá, Enzo? O que nós sabemos não é uma interpretação errônea porque a gente faz previsões, a gente explica as coisas. Então, não é assim, tá bom? Não é essa várzea, não. Vini. Ok, mas estamos com o que você propõe. Como é que é? Ok, mas então com o que você propõe, nós nem sequer existimos? Somos um paradoxo? Já que nem a luz sai do lugar? Não sei. Não sei. Você está contente em achar que você existe? De repente, o que nós somos um conjunto vazio. Faz muito mais sentido para mim o universo ser um conjunto vazio do que ser alguma coisa. Ser alguma coisa é um absurdo. O universo existir é um absurdo. Para mim é muito mais fácil o universo ser um conjunto vazio. O que nós estamos vivendo aqui é a ilusão dos vínculos matemáticos que nós chamamos de leis físicas. Já pensou que se você somar toda a energia do universo, ela pode dar zero? Tá? Toda a energia do universo somada pode dar zero. A energia gravitacional é negativa. Tá? Então, para mim, faria muito mais sentido que o universo fosse um conjunto vazio. Tá? E para você manter o conjunto vazio é uma contradição. Tá? A definição do conjunto vazio é uma contradição. É um conjunto que os elementos pertencentes a eles não pertencem a ele. Por exemplo. Tá? Então, para mim, faria muito mais sentido o universo ser uma estrutura matemática de um conjunto vazio, porque daí você não tem nada. Muito mais fácil. Tá? E como é que num conjunto vazio eu crio as coisas? Tá? São vínculos matemáticos. Tá? São vínculos matemáticos e quando colocados todos juntos, o resultado dá zero, nulo. Mas isso é metafísica. Leonardo Sades. Cristiane Helena no YouTube pergunta: existe atualmente alguma hipótese sobre a natureza da energia escura? Existe. Ela pode ser um restinho de um campo chamado inflaton. Tá? É um campo que provavelmente existiu no Big Bang, um pouco depois, um processo chamado inflação. E é uma energia que estava num estado estava num estado crítico. Peraí, deixa eu usar a palavra certa. Ela estava... Quando a gente esfria a água abaixo do seu ponto de fusão, esfriou a água abaixo de 0 graus. Mesmo assim, você pode ter água líquida, tá? Você tem um estado de suspensão da energia. Se você dá um toque na água, ela imediatamente entrega calor para o meio e ela solidifica. Tá? Esse campo inflaton pode ter acontecido isso. Era uma energia em estado de suspensão, tá? Que por algum estímulo descarregou essa energia para o universo. E o Big Bang, no momento da inflação, cresceu muito rápido. E o Big Bang está acontecendo ainda, né? Porque o universo está em expansão, tá? Acelerada. Então essa aceleração pode ser um restinho desse campo chamado inflaton. Procura depois Alan Guth, G-U-T-H, Alan G-U-T-H, campo inflaton, pode ser isso. Mas tem gente que dedica a vida, doutorado nisso. Eu nunca estudei isso a fundo. Então vale a pena escutar um cosmólogo. Vamos ver aqui o TikTok. Pode explicar por que a gravidade é atrativa? O que faz a massa se atrair para o centro da distorção espacial? É porque é o seguinte, quando você tem massa, você altera, você curva o espaço-tempo e cada local que essa curvatura vai se acentuando, a energia potencial é mais baixa. Tá? E os objetos tendem, por um princípio da natureza, sempre buscar os locais de menor energia. Por isso que atrai. Tá? A força gravitacional atrai, por quê? Porque a massa cria uma curvatura no espaço e cada ponto
dessa curvatura você associa um potencial energético. E ele vai cada vez se tornando mais negativo quando você está próximo da massa, tá? Da fonte da gravidade. Então, é um princípio da natureza, não tem como ser provado. Tá? É um princípio chamado, podemos chamar de princípio variacional. Tá? Que os objetos, que os sistemas físicos, eles tendem a ir para uma configuração, geralmente é um mínimo de energia. Tá bom? Pode procurar isso também como... pode procurar como princípio de Hamilton. Vai funcionar. Firmo. Professor, existe alguma área da física que estuda o tempo? Praticamente todas, tá? Mas relatividade, gravitação, estuda o tempo. Jerusa no YouTube pergunta: a Terra tem e terá sempre uma mesma velocidade de rotação e translação? Não. Essas velocidades elas vão mudando com o tempo, tá? Por várias interações. O planeta Terra, a forma dele vai mudando, a distribuição da massa em torno dele muda, existe atritos, tá? A hora que eu vou falar, existe atrito entre a Lua e a Terra, tá? Tentem descobrir por quê. Existe, tá? Deixa um gênio aí tentar entender por quê. E isso muda a distribuição da massa na Terra, isso muda o momento de inércia da Terra, então muda um pouco sua velocidade. Então, assim, dentro de uma faixa de precisão, vai se manter nessa velocidade por muito tempo, tá? Mas ela vai variando, tá? Não tem essa precisão. Aliás, a mecânica quântica nem permite que exista uma precisão tão grande, mas ela vai mudando um pouquinho. Rafael Pinheiro: acredita que existe o outro universo espelhado de antimatéria? Não, sei lá, talvez um... É que isso é muito metafísica, né? É a mesma coisa que perguntar: acredita que existe um universo de marshmallow? Então, ok, eu gostaria que existisse um universo feito de chocolate. Adoraria morar lá. Arnald Galant, tá? No YouTube pergunta. Na verdade ele não está perguntando, ele está afirmando aqui pro Leonardo Sades. Livro de Teoria do Tudo e o Grande Sete, Mecânica Metafísica das Plataformas Enteógenas. Falta só a parte da neuroanálise para comprovação final. Que doideira, eu não faço ideia do que você está falando, meu amigo, mas boa sorte. Márcio disse que gostou da conclusão do físico, importante. Bom, que bom. Exatas e Nerdices pergunta: o pensamento é onda? Se sim, a menor partícula é onda? O universo elegante de Brian Greene. Eu gosto desse universo elegante do Brian Greene. Eu lembro quando saiu, foi em 2008. Inclusive, ele veio pro Brasil. Me deram um coração. Obrigado pelo coração. Ele veio em 2008 pro Brasil fazer uma campanha. Inclusive, eu acho que ele estava na Pompeia. Eu morava ali perto na época, naquele shopping Bourbon. Eu acho que ele foi lá, cara. Tá? Eu acho que ele estava lá. O ponto é o seguinte, qual que é a pergunta? O pensamento é onda? O pensamento é uma reação química, tá? É uma reação química. O universo é cheio de nada, tá falando o Renato Campiello, é verdade. O nada não existe, mas o universo é cheio de nada. Não, sei lá, aí também... Vini, segundo o que você pensa, seríamos quase vínculos matemáticas a zero, magia pura, por favor? Olha só, Vini, não é o que eu penso, tá? É a verdade. Não, brincadeira. Não é o que eu penso. Pra mim, o que faria sentido, mas na minha cabeça eu tenho... Faria sentido num cérebro que deve ter o quê? 1,5 litro de volume, tá? Então é uma cabeça muito limitada. A minha e a sua também, e a de todo mundo, tá? Na minha cabeça, a única forma do universo não ter não ter a necessidade da existência de um Deus, tá? A única forma é ele nem existir. O fato dele existir já acho um absurdo, tá? Então, se ele não existir, faz muito mais sentido, tá? Agora, entrar num debate sobre o que é existência é muito complicado. Então eu prefiro dizer que, para mim, faria muito mais sentido o universo ser um conjunto vazio, tá? E o que a gente atribui realidade e dinamismo ser simplesmente um efeito colateral de vínculos
nesse conjunto para manter ele vazio, tá? Se você tem um conjunto vazio, o que você tem que fazer para esse conjunto continuar vazio? Manter todo e qualquer tipo de contradição. Você mantém esse conjunto vazio ainda. O conjunto vazio é um conjunto interessante que ele pertence a todos os outros conjuntos. Dá para provar isso e é fácil. Leonardo Sades. Professor, você pulou minha última pergunta. Leonardo, é que às vezes é difícil de ler, mas qual que é a sua última pergunta? Aqui, ó, a pergunta dele foi o seguinte: tem alguma teoria metafísica que você diz, cara, isso seria fantástico demais se for real? Eu não sou muito chegado em teorias metafísicas, sabe? Não é uma coisa que eu me interesso. Mas essa minha, por exemplo, de que não é uma teoria, é só um palpite metafísico de que talvez o universo seja um conjunto vazio, seria muito legal você chegar pela relatividade geral de Einstein ou gravitação quântica, de que o universo ele é um conjunto sem conteúdo. Tá? Existe uma coisa anterior a conjuntos, que é classe. Eu acho que classe, eu não sei, eu preciso falar com um matemático, um lógico. Qual que é a coisa mais fundamental na matemática? Eu acho que seja uma classe, tá? Que é uma coisa que tem conjuntos. Eu não consigo pensar numa estrutura mais fundamental que classe. Se a teoria da gravitação quântica chegasse no resultado de que o universo é uma classe só, eu acho que daria pra zerar esse jogo. Vamos aqui pro TikTok. O Caio César não queria que o universo fosse de chocolate porque demais faz mal, é verdade. Enzo Pietro. E como a massa consegue curvar o espaço-tempo? O que faz a energia virar massa e vice-versa? São duas perguntas. A segunda pergunta, ela tá respondida nos meus vídeos aqui do TikTok, tá? Vá no meu primeiro vídeo que eu tô de camiseta vermelha, uma playlist de 4 vídeos quebrados em vários vídeos, tá? Lá eu respondo a sua pergunta, a sua segunda pergunta. A primeira pergunta, a gente não sabe responder, tá? Por que a massa curva a gravidade? Não sabemos, tá? A gente observa, é uma coisa que faz sentido, os nossos modelos dizem, as medições dizem, mas por quê? Não sei, é uma propriedade dela, tá? E é difícil você responder porque é algo muito fundamental. Quando você vai explicar alguma coisa na física, você usa um conhecimento anterior para explicar isso, tá? O que é anterior ao espaço-tempo? Então, talvez isso pode ser até o que define a massa. O que é a massa? É aquilo que deforma o espaço-tempo, tá? Então, é uma propriedade dela, tá? Não tem como... Eu acho que não tem... É dado, tá? Uma coisa que, bom, assuma, postule, isso é normal, postula, aceite, tá? Que a massa tem essa propriedade e o resto se desenrola, tá? Como eu disse, isso pode ser a definição de massa, aquilo que curva o espaço-tempo, ou, em palavras mais inteligentes, aquilo que cria referenciais inerciais. Antônio pergunta, você acha que estamos numa simulação? Não. Leonardo, gostaria de agradecer pela live, desejo sucesso e tudo de melhor na divulgação científica. Um grande abraço, muito obrigado, Leonardo Sades, eu lembro de você, eu acho que você é um cara que está sempre presente, tá bom? Mas muito obrigado. Vitor Herbert, professor, eu cheguei agora, teve uma resposta sobre quantização do campo? Putz, eu não tive tempo, cara. Desculpa, não deu pra olhar isso, tá? Mas é porque eu tô com as aulas aí, corrido, mas me dá uns... Vai me cobrando aí, uma hora eu vou conseguir dar tempo e eu olho e te falo. Vamos ver se tem perguntas aqui. Olha lá, o Enzo diz o seguinte: até onde faz sentido a ideia de que toda vez que você escolhe uma opção A no lugar de B, em outro multiverso você escolheu B, gerando vários multiversos? Primeira coisa, essa live está acontecendo no YouTube também. No YouTube vocês podem fazer perguntas sem precisar pular, tá? É que a live tá baixa aqui, mas se tiver muita gente vai entrando pergunta, você vai perdendo, tá? Então vai pro YouTube, que é melhor. Cara, isso é metafísica também, tá? Isso é a teoria de muitos mundos, tá? De De Witt. Então, é uma opção, só que é metafísica, não tem como medir. Então, não tem muito o que falar sobre esse assunto.
Eduardo. Eduardo ML, professor, por que a exploração espacial não deslanchou no Brasil? Porque nunca foi prioridade, tá? Ela deslanchou por questões militares nos Estados Unidos e na Rússia, tá? Os Estados Unidos, ele fez o que os Estados Unidos queria, no fundo, com a sua exploração espacial, era uma vantagem militar sobre a Rússia, tá? Então, eles maquiaram esse projeto militar como um projeto científico de conquista e domínio da Lua, tá? Mas conquista e domínio da Lua significa construir um foguete tão grande que deixa uma ogiva na Rússia, tá? Lançado do espaço. E vice-versa. Até que a Rússia era bem mais direta com relação a isso. Então, assim, depois teve isso foi bem depois da guerra, né? A guerra acabou em 45, já começou e os esforços começaram já nos anos 50, tá? Em 69 pousaram na Lua. Então, ainda a Guerra Fria estava em franco acontecimento. E é claro, os fins pacíficos eles apareceram e logo descobriram que você ter o domínio tecnológico, aeroespacial, você tinha algumas vantagens, como radares, por exemplo, satélites que você consegue, por exemplo, prever o tempo. E se você faz previsões do tempo, você consegue fazer uma agricultura muito mais eficiente, tá? Agora você precisa ter dinheiro para fazer isso. Os Estados Unidos teve muito dinheiro, tá? Ele financiou a Segunda Guerra, depois o Plano Marshall, acho, que pagou tudo isso para os Estados Unidos. Eles tiveram a moeda do mundo, tá? Então eles tinham muito dinheiro para fazer isso. A Rússia, pelo contrário, né? Ela juntou todos os países ferrados ali, todo mundo era meio que escravo lá e tinha que pagar o plano, o programa espacial deles. Tinha dinheiro por razões diferentes, tá? Mas o Brasil nunca foi uma prioridade, a gente nunca teve esse dinheiro, a gente estava aqui plantando açúcar, cana ainda, né? Então, que ciclo que nós estávamos na década de 50 aqui no Brasil? Era Getúlio Vargas, né? A gente estava tentando construir Brasília, enquanto eles estavam tentando ir para a Lua, a gente estava tentando fazer uma cidade cheia de cimento e pontes estranhas e interessantes. Então, não foi nossa prioridade. A gente não tinha orçamento para isso, não tinha incentivo para isso. Embora o Brasil sempre teve uma participação, sempre teve pessoas importantes, né? O próprio ITA eu acho que surgiu nessa época. Então, embora a gente não tenha um domínio aeroespacial, nós temos um domínio, por exemplo, na tecnologia de construção de aviões, tá? Aviões a jatos, e nós brigamos pesado no mercado internacional com as aeronaves da Embraer, tá? Então, assim, não foi a nossa prioridade. Porque se for prioridade, a gente faz. Tá? Então é sempre uma questão de prioridade. A prioridade na década de 50 era construir Brasília, tá? Tirar do Rio de Janeiro ali a capital do Brasil e levar para Goiás, né? É Goiás? É, né? O Distrito Federal fica lá. Por isso, só por isso. Caras bons nós temos aqui. Professor, sair do TikTok e vir para cá. Professor, alguém uma vez disse que o tempo poderia ser como um DVD, com todos os acontecimentos já gravados, que você apenas avança nos capítulos do DVD, mas que tudo aquilo que aconteceu continua se repetindo em outro tempo, espaço, e tudo que vai acontecer está acontecendo em outro tempo, espaço. Isso faz algum sentido? É metafísica também, tá? Tem uma teoria quântica chamada superdeterminismo, tá? Que vai nessa direção de que tudo já tá escrito, tá? Até as imperfeições do universo. Mas a metafísica é aquilo que está além da física, não dá para ser testado, tá? Então, qualquer um pode falar de metafísica, todos estão autorizados a falar de metafísica, porque não pode ser testado, tá? Então, eu não me apego a essas coisas, o universo é simulação ou não, eu não me apego porque é metafísica. Metafísica pode sair da boca de um bêbado, tá? Que não faz diferença. Ou de um catedrático, é igual, é metafísica, tem o mesmo valor. Então, eu não me apego a essas coisas, não. João Uller. Por que os raios longínquos ficam vermelhos? Como a luz perde energia ao se propagar no vácuo? Não é que ela está perdendo energia. É que
Isso é o redshift, tá? Isso é o redshift. Você tem vários efeitos, né? Você tem o espaço se expandindo, ele está esticando a luz. Pega uma corda com uma frequência, uma mola, estica essa mola, tá? Você vai ter uma frequência bem menor, tá? Então essa é uma possibilidade. Se a luz estiver vindo muito de longe, ela está pegando o efeito, ela está sendo esticada, ela está sendo diluída, tá? Não é que a energia está sendo perdida, ela só está sendo diluída. A energia que ocupava um espacinho desse tamanho está tendo que ocupar um espaço desse agora, tá? Então esse é um efeito, tá? O universo está se expandindo, o fóton está andando, tá? E no meio do fóton tem espaço surgindo, tá? Então acontece esses efeitos de redshift, isso pela teoria da relatividade. Tem outras formas disso acontecer também, tá? Mas no geral pode ficar com redshift da própria expansão do universo. Márcio Vinícius, professor, em quais faculdades brasileiras eu poderia cursar física voltada à teórica? Basicamente em qualquer uma, tá? Qualquer pública, qualquer uma. Se for no estado de São Paulo, não sei qual que é o estado que você tá, mas qualquer uma. Qualquer uma você vai ter uma boa física teórica. Tá? A física é muito homogênea, tá? No nosso país. Isso é muito bom, muito bom. O Brasil, as universidades públicas são muito homogêneas na física, na matemática, então tipo, é tudo muito igual. São os mesmos livros, os mesmos caras, eles saem saem, por exemplo, de uma faculdade, vão para outra, passam um tempo, pesquisa junto. Então, eu diria que para física teórica, tem lugares que tem mais tradição, por exemplo, o IFT da Unesp é bem legal. Tá, o Instituto de Física Teórica tem bastante tradição, mas a física teórica ela dá para ser feita aqui, ó. Nesse lugar aqui dá para fazer física teórica, tá bom? E é feito. Vitor Herbert, professor, qual a posição do Brasil na ciência? Temos pesquisas com impactos mundiais? Temos sim. Temos boas pesquisas. O INPA é um instituto, para quem não conhece, né, o INPA é o nosso MIT brasileiro na parte da matemática. A gente tem pesquisas muito importantes. O CBPF também, tá? Eles têm grandes pesquisas acontecendo na física teórica, tá? Na física teórica. A física experimental é um pouco mais defasada, a gente não tem dinheiro aqui no Brasil, mas tem, por exemplo, grandes participações dos brasileiros, projetos como o Pierre Roger, que acontece com parceria do Brasil com a Argentina. O Brasil é um dos líderes nesse projeto, na construção de telescópios espalhados pelo deserto para capturar raios cósmicos, tá? E os brasileiros, eles colaboram muito com pesquisas de fronteira mesmo, tipo, tem muita gente que sai do Brasil e vai trabalha junto com o CERN, tá? Então, todo instituto de física tem alguém que está envolvido com o CERN, que ajuda a analisar os dados. Então, assim, essa comunidade é muito unida, tá? Agora, uma iniciativa completamente brasileira, hoje, é muito difícil porque as coisas são muito caras, tá? Então, a gente está sempre associado a pesquisas que têm um financiamento majoritariamente em terras europeias, tá? E americanas. Mas nós temos aqui boas pesquisas, nós temos, por exemplo, o Aramar, que fica próximo de Sorocaba, a cidade de Iperó, eu estive presente lá. Eles estão construindo o submarino nuclear brasileiro, tá? Então, eu estive lá com a Escola Superior de Guerra, tá? Não foi pela física, foi por uma iniciativa militar. E a gente consegue centrifugar urânio, tá? Então, assim, são poucos países que têm tecnologia para fazer uma centrífuga e a gente tem uma pureza, acho que de alguns por cento lá, é extremamente longe. Para fazer uma bomba tem que chegar a 98, mas está claro que se a gente quiser a gente consegue, tá? Que a gente não faz. Tá? Mas nós já temos uma indústria que poucos países dominam. Alguns países da Europa, Israel, Estados Unidos, Rússia, tá? Nós somos um país que tem que tomar muito cuidado, tanto que sempre a Agência Internacional de Energia Nuclear sempre vem aqui visitar, ver as nossas centrífugas, se está tudo certo, se a gente não está começando a centrifugar demais, tá? Mas eu tenho certeza que, havendo uma necessidade, uma prioridade, o Brasil, deslocando recursos, ele consegue entrar na... Olha só,
A coisa é fácil falar mal do Brasil, né? É fácil falar mal do Brasil. Os Estados Unidos tem um orçamento militar, por exemplo, acho que é de 700 bilhões de dólares. Eu estou com esse número na cabeça, mas pode estar errado, tá? Mas vamos pôr que é 700 bilhões de dólares. Bilhões. Tudo tem um preço. Se você tem um orçamento tão grande militar para fazer pesquisas, inclusive em bomba atômica, significa que você não vai ter um sistema de saúde. Então, se você for atropelado nos Estados Unidos e a ambulância te pegar, meu irmão, você deixa $1.000 ali. Tá? Aqui não. Você liga pro SAMU, o cara vem aí, te atende. Então, assim, no nosso país, a gente prioriza um sistema de saúde. Nos Estados Unidos, eles priorizam o orçamento militar. Tá? Então, assim, é tudo uma prioridade. Se a gente amanhã falar, não, tudo bem, pessoal, acabou o sistema de saúde, nós vamos tirar esse orçamento, que é o maior orçamento da União, e agora nós vamos construir um acelerador de partículas gigantesco. A gente faz. Matéria-prima, pessoas nós temos para fazer tudo. Temos físicos incríveis no nosso país. Tá? Então a gente consegue. Só que a gente tem outras prioridades. Tá? Mas eu vou... Inclusive um engenheiro que é um amigo meu, o Thales, ele esteve no Sirius ontem. E ele até mandou uma mensagem para mim, um áudio, que ele quer fazer uma nova visita, ele quer que eu esteja junto, que eu leve o pessoal do ITA. E provavelmente eu vou visitar lá, eu vou responder, ainda não respondi. E eu vou fazer um vídeo muito interessante, tá? Conhecendo ali o acelerador de partícula no detalhe. Coisas que vocês não vão ver em outros lugares. Então o Thales teve essa iniciativa, ele quer chamar alguns divulgadores científicos, tá? Então ele mandou mensagem hoje à tarde para mim. Então provavelmente eu estarei lá em pouco tempo no Sirius e vocês vão ver o que o Brasil faz quando o Brasil quer trabalhar direitinho. É uma coisa assim, cara, você olha essa construção de fora, é um estádio de futebol, só que é um microscópio gigantesco, maior do hemisfério sul do planeta. Tá? Lindo, todo cromado, maravilhoso, fica atrás da Unicamp. Então, assim, isso é uma coisa que poucas pessoas têm acesso e eu vou fazer um belíssimo vídeo no meu canal. Só aguarda. Vamos pegar aqui uma do YouTube. Opa, o YouTube tá cheio. Peraí que agora eu já me perdi com as perguntas. Aqui, Jerusa Araújo. Professor, você lê alguma revista científica chinesa? O que eles pesquisam por lá? Sabe algo em chinês? Meu mandarim tá muito ruim, mas minha esposa estudou. Tá? O que eu posso dizer é que hoje a China está investindo o mundo, ele já separou os estados, tá? 22 bilhões de dólares para computação quântica. É o que as nações já prevêem em orçamentos declarados, públicos, tá? Desses 22 bilhões de dólares, 10 bilhões está na China. Então, eu posso dizer que a China está se tornando uma nação quântica, tá? A computação quântica é uma revolução que está acontecendo de maneira silenciosa. Tá? E sim, eu acompanho revistas científicas, acompanho papers, sites e relatórios de mercado, tá? Sobre assuntos que envolvem física. Victor Herbert. Professor, qual a posição do Brasil na ciência? Acho que eu já respondi essa aqui. Enzo Pietro. O Enzo saiu daqui, saiu do TikTok e veio pro YouTube. Fez bem, Enzo. Mas até a metafísica de Aristóteles se coloca no mesmo pacote? Você acha que as 4 causas formais não têm relevância? Ou que na fenomenologia de Husserl não tem valor porque não pode ser testada? Calma aí, vamos lá. Metafísica, seja de quem for, é metafísica. Meta significa aquilo que está além, tá? Metamorfose é o que está além da forma, tá? Pesquisar uma meta, procurar uma meta é procurar algo que está além, tá? Metafísica está além da física, seja do Super Xandão ou do Aristóteles ou do Einstein. Todas elas têm o mesmo valor, tá? Todas elas têm o mesmo respeito, elas não podem ser testadas. E aquilo que não pode ser falseável e não é matemática, qual o valor? Tá? É um pensamento, é um esforço zero
para você concatenar ideias. Eu posso ter a metafísica que eu quiser, tá? Agora, eu acho que o trabalho do Aristóteles é muito grande para eu achar que sei falar alguma coisa. A obra dele, chamada Metafísica, trata de muitas outras coisas, tá? Por exemplo, quando você citou as 4 causas formais do Aristóteles, eu não me lembro exatamente qual eram as 4 causas formais, mas esse assunto está condensado. Eu já estudei alguma vez isso, mas esse assunto está condensado na própria teoria de Newton, tá? O Newton ele não se preocupava em dizer a natureza da causa, se era potencial, se era material, se era uma... Ele não estava preocupado com isso. O Newton dizia causa, consequência. Mesmo sentido, mesma direção, sentidos opostos, tá? Se o universo, se o entorno faz um estímulo em você e você ganha uma aceleração, ele vai ganhar mesmo estímulo, só que com outra aceleração, proporcional aos inversos das massas, tá? Então é muito mais objetivo. Mas eu não quero desmerecer o trabalho do Aristóteles, porque para mim ele foi um cara que foi um dos pilares do pensamento, tá? Embora ele tenha atrasado a física 2000 anos, mas ele foi um cara muito importante. A ideia da causalidade é dele, tá? Que toda causa gera uma consequência e essa consequência serve como uma nova causa para uma nova consequência, criando assim um fluxo concatenado de causas e consequências que se apresenta como o universo físico. Então, não dá para tirar o valor dele, tá? Mas, como eu disse, Aristóteles e Super Xandão e Einstein, quando falam de metafísica, são apenas metafísicas. Vamos para o TikTok. Se o universo é um conjunto sem conteúdo, seu pensamento é o quê? Uma junção de conexões elétricas? Se o universo for um conjunto sem conteúdos, o meu pensamento também é um conjunto sem conteúdo. Simplesmente, tá? A teoria das cordas não invalida a mecânica quântica, já que nos confins da matéria existe algo. Não entendi a pergunta. A mecânica quântica não tá fazendo sentido a pergunta, meu irmão. Quais são os 3 físicos, Victor Herbert? Quais são os 3 físicos mais relevantes da história do Brasil? Pode pôr aí o César Lattes, Mário Schoenberg, e pode pôr o... Como é que é o nome dele lá? Sobrenome Leite. Esqueci o nome dele, cara. Deixa eu pegar aqui. José Leite Lopes, tá? Pode pôr esses 3 caras aí. Pode pôr mais também, tá? Mas eu vou pôr esses aí, tá bom? Essa é uma pergunta que nunca vai ter uma resposta. Renato Matos no YouTube. Boa noite, professor. Faz sentido tentar modelar um ativo com a lei de Hooke? Entender o ponto de equilíbrio, o conceito de entropia? Sou leigo em física e uso IA para me ajudar. Olha, Renato, tem algumas abordagens que você pode utilizar a lei de Hooke, mas pensando numa força entrópica, tá? Não desse jeito infantil que já era moda e não é mais, tá? Desses caras que são grafistas, etc e tal. Numa visão entrópica faz sentido modelar força entrópica. O problema é que você não vai ter dados, tá? Os dados que nós temos do mercado são observacionais, tá? Tem muita coisa que a gente não consegue medir, a gente só consegue estimar. Por exemplo, o risco. O risco não se mede, o risco se estima. Qual é a forma certa de estimar? Cada um tem a sua, tá? Então, assim, eu acho que é uma possibilidade, mas ela não é produtiva, tá? Se você tivesse muitos dados, muito mais amplo, talvez sim, eu diria que sim, mas utilizando uma força entrópica, tá? Mas só nessas condições. Fora disso, tudo que eu vi até hoje com relação a tentar colocar essa dinâmica tão simples em preço de ativos é extremamente inocente, tá? E não se esqueça que a FGV lançou um estudo há uns tempo atrás aí que 97% das pessoas que fazem day trade em 300 pregões, elas perdem dinheiro.
e das 3% que ganham dinheiro ganham um salário mínimo, tá? Então assim, pensa bem. Caio César, eu não tento pensar sobre Deus, pois isso está acima da minha compreensão. Você é bem didático, muito obrigado. Joab Silva, professor, quem é o pai da física quântica? É difícil responder, mas a mãe foi o Einstein. Se você pode chegar, por exemplo, em Balmer, tá, que foi um professor suíço que começou a perceber a raia, tá, de alguns elementos químicos quando eles eram aquecidos, tá, e quando você passava eles por um prisma, aquilo já era o espectro quântico, tá, da emissão de luz desses elementos. Então o Balmer era um professor de escola primária, de quarta série, tá? Mas ele era um cara que gostava de ver os padrões. Isso já foi em 1890 e pouco, tá? Você pode voltar a Balmer, tá? Mas talvez um cara que teve a coisa mudou mesmo quando chegou na mão do Planck, tá? Planck foi um cara que mudou mesmo a história de maneira definitiva, mas foi Einstein que deu a luz. É difícil, cara, é difícil. Colocaria o Einstein e o Planck juntos, tá? Caio César, você já estudou física aplicada à biologia? Não. Canal Variedades mandando um salve aí, tudo bom, meu amigo? Carla Dama, tava sumido, cara. Então, cara, eu tô fazendo as lives aqui e no YouTube, tá? E no YouTube eu consigo mostrar muitas coisas para vocês. Inclusive o Enzo Pietro pergunta o seguinte: professor, a metamatemática, nem sei o que é isso, tem um limite? É possível pensar que algum dia, seja 10 mil anos no futuro, conheceremos tudo que há para se conhecer na matemática? Tá. Com certeza alguém já fez essa pergunta. Alguém já deve ter feito essa análise. Se ela tem um limite. Eu acho que os problemas de Hilbert endereçam bem essa questão. Será que vai ter algum dia que a gente não vai conseguir mais fazer nenhuma relação nova? Eu não sei te responder, eu preciso pensar, cara. A gente tem que definir o que é a matemática, né? É difícil, cara. Porque esgotar a matemática significa tudo que poderia ser pensado já foi pensado, todas as relações, todos os isomorfismos, todas as notações. Eu não sei. Preciso ver se o David Hilbert já endereçou algum problema nesse sentido, porque ele era bom nisso, tá? Tentando pensar aqui nos artigos do Kurt Gödel, do Alan Turing. Não sei te responder. Espero que ela não tenha limites. Vida Fitness diz o seguinte: o que existe de fato de sobrenatural nas habilidades humanas na sua visão? Nada. Na minha visão, nada. Metafísica é algo considerável para você? Também não. Tem o mesmo valor que filosofia de boteco. Acredita que alguma mudança brusca na evolução humana é se alimentar de luz solar? Acredita que uma mudança brusca na evolução humana é se alimentar de luz solar? De certa forma, a gente se alimenta de luz solar, né? Quando você come o seu alface transformou a energia solar, tá, em açúcar. Então, você se alimentou de luz solar. Pop Tavares. Professor, por que a matéria escura é uma possibilidade? Qual a importância dela nas teorias? Essa eu vou pular porque essa pergunta é meio cansativa, eu já falei dela. Volta a live, tá no YouTube. Eu não falei de matéria escura, né? Matéria escura é uma saída. É uma saída elegante para endereçar um problema que a gente não está conseguindo resolver. Só isso. Tá? A gente olha para as galáxias, a gente observa um comportamento na rotação delas. Esse comportamento não está de acordo com a lei de Newton, tá? Então tem algumas opções. Muda a lei de Newton, bota uma matéria que a gente não conhece, tá? Então ela é uma possibilidade para endereçar uma linha de pesquisa para tentar resolver um problema observacional, tá? Acho que é a melhor resposta.
Roger falou, só queria um salve, sou fã. Salve, Roger. Joab Silva, professor, você também acha que estamos sozinhos no universo? Não. Enzo. Peraí. Vitor, professor, qual resultado... Eu tô meio perdido aqui, peraí. No YouTube. Qual resultado física vindo direto de uma condição matemática você acha mais bonito? Ele quis perguntar qual resultado físico vindo de uma... como é que é? Vindo de uma condição matemática eu acho mais bonito. Cara, eu acho que é a teoria da relatividade geral. Tá? Ela veio da geometria diferencial, que isso foi desenvolvido bastante na Alemanha, mas aí a Itália estava muito forte nisso, tá? E a geometria diferencial ser relacionada com gravidade eu acho um absurdo, tá? É um absurdo. Sensacional. Vamos lá. Canal Variedades. Professor, eu vi um documentário que a Terra, supondo daqui a 1 milhão de anos, talvez teriam outras leis físicas. É uma possibilidade que as leis evoluam, tá? Que as constantes não sejam tão constantes. Paul Dirac fez um trabalho muito legal com relação a isso. O Flamengo tá amassando, tá vendo? Eu acredito que existe vida fora da Terra. Seria muito estranha a vida só na Terra, tá? Seria um privilégio muito esquisito que não é observado em nenhum sistema físico, tá? Os estudos de Arthur Ávila têm aplicações na física? Confesso desconhecer, mas se você for pro YouTube, onde essa live está sendo transmitida também, lá você consegue escrever melhor. Cara, eu vou te falar uma coisa. Eu tentei ler os trabalhos do Arthur Ávila, que ganhou medalha Fields em 2014. Não dá, tá? Não dá. Entrar no campo do Arthur Ávila, você tem que se jogar. Não dá. Não dá para você abordar aquilo ali se aquilo não for sua carreira de pesquisa, tá? Então eu não sei te responder. Eu já tentei ler os trabalhos dele, parece que sim, tá? É um trabalho relacionado à dinâmica, tá? Mas eu não consigo estar longe, muito fora do meu escopo. Não tenho como analisar isso. E já tentei, tá? Já tentei. É uma vida. O Arthur Ávila entrou no IMPA antes de entrar na faculdade. Ele é um gênio. Rei dos motocross. A Amazônia pegando fogo, ninguém fala. Então abra uma live e fale, Rei do motocross. Não vem aqui cobrar. Não vem cobrar dos outros o que você quer fazer. Faça, tá? Seja a mudança que você quer ver no mundo. Canal Variedades. Bom esclarecer essas coisas, professor. Olá, pergunta nova. Narrador infantil. Professor, o que acha do espectro não visível e visível descoberto pelo disco de Newton? Eu acho que é uma descoberta maravilhosa, tá? Mostra só que os nossos olhos se adaptaram à luz, ao pico de emissão da luz do Sol. O Sol emite um espectro, tá? Que vai de raio-x a ultravioleta, tá? Só que o pico dele, pico de emissão, é a luz visível. Então nós adaptamos o nosso olho para enxergar o pico de emissão da luz solar, tá? O que faz todo sentido, tá? Minha água está acabando, pessoal. Vocês sabem o que acontece quando a água acaba, né? A live acaba. Olá, o Everton diz o seguinte: vai dar trabalho. Essa sua pergunta, Everton, vai dar trabalho. Everton Ricardo, o que é divergência em quarta dimensão de um tensor antissimétrico de segunda ordem que é igual a zero? Deixa pra lá, Ricardo. Essa daí vai dar muito trabalho. Não vai ser produtivo explicar isso agora. Eu tenho um trabalho que vocês podem analisar. Vou mandar pra vocês. Não, eu não tenho. Não tenho trabalho. Átila. Gente boa. Gosto muito dos seus vídeos. Por gentileza, fale sobre os espelhos de Kozyrev. O que é isso? Vocês fazem umas perguntas que eu não conheço. Espelho. Será que é um negócio que vai pro passado? Será que é umas bobeiras dessa aí? Parece que eu vi.
Ah, não. Bobeira, bobeira, bobeira. Joga no lixo, não é nada. Espelho que manda, inverte fluxo de tempo, mas perca tempo com isso não, cara, não é nada, é besteira. É galho de goiabeira achando árvore, tá? Não tem nada aí. Alexandre, boa noite, professor. Quais seriam os passos de uma fórmula física ser provada e testada na prática? Bom, a fórmula ela faz uma previsão, tá? Então você faz o fenômeno que ela está descrevendo e vê se bate com a previsão. Você vê também qual a precisão dela, tá? E se a fórmula for muito boa, mesmo ela também vai conseguir fazer previsões, coisas que você não tinha imaginado. Tá? Aí você faz previsões e aí você testa. Tá? Se para todo mundo que você falar a fórmula ela funcionar, então ela está validada. Tá? Você faz dezenas de testes, encontra todas as variações possíveis, você encontra um intervalo na qual ela funciona e vira uma lei física quando ela tem acho que 6 desvios padrões, tá? De precisão. Aí acho que vira uma lei física. Professor, o Joab Silva. Profs. O conceito de espaço-tempo simplesmente não existem para a teoria da gravidade em loop? Eu entrei uma vez, eu tenho a tese de doutorado do... Como é que é o nome dele? Do autor. Esqueci o nome dele. É o italiano lá. Não consegui entrar a fundo nesse assunto, cara. Tá? O que eu posso dizer é que, de certa forma, é um fenômeno emergente para ele. Tá? Mas isso é uma coisa legal, porque a teoria quântica de loops, tá? E a construção da teoria da relatividade via mecânica quântica feita por Sean Carroll, embora são abordagens completamente diferentes, ambos concordam numa coisa, tá? Espaço e tempo são fenômenos emergentes. Então é muito interessante. Eu não li a fundo a teoria de loops, tá? Tem que ter uma matemática que a minha não estava muito boa ainda quando eu comecei a ler, que é formas diferenciais. Eu preciso, acho que em 2 anos eu vou conseguir ler ela muito bem. Mas parece que não. Parece que é um fenômeno emergente. Tá? A ideia de espaço-tempo na teoria dele parece que é uma coisa que você constrói com a escala. Em escalas grandes faz sentido, escalas pequenas não. Mas eu não entrei na matemática disso, tá bom? O canal Variedades Brasil. Professor, no Brasil tem muita gente competente, né? Tem muita. Nossa, tem 50 mensagens aqui no TikTok, gente. Eu não vou conseguir responder só, tá acabando a live. Tem só isso aqui de água. Narrador infantil pergunta: você acredita em distorção de espaço-tempo? Eu acredito em tudo que foi medido, e foi medido, então é verdade. Marcos Vinícius da ZIL. Por que econofísico? É a junção. Na verdade, a econofísica era uma área de estudo, né, que hoje eu acho que foi completamente fagocitada pela computação quântica. Tá? Economia mais física. Eu me formei em física, matemática e fui para o mercado financeiro. Então sempre me interessei por essas questões. Olá, o pessoal, Carolina escrevendo grande professor. Pessoal, bom, eu respondi um monte de perguntas, eu tô até cansado, tá? Essa live, quanto é que tá durando? Quanto tempo tá durando essa live aqui já? Deixa eu ver se eu tenho esse controle de tempo aqui. Já deve ter dado 1 hora. 1 hora e 19. Eu estou cansado, pessoal, tá? Falar de física, eu estou respondendo perguntas aqui no TikTok e no YouTube sem parar. Então eu vou parar de falar perguntas de física e enfim. Vocês viram alguma notícia interessante hoje? Vamos conversar um pouco mais. Alguém viu alguma notícia legal para comentar aí? A água acabou. Não respondo mais nada de física que eu estou cansado. Alguém quer falar alguma coisa? Pode. Existe um site da IBM que disponibiliza de graça os hardwares? Sim, IBM Quantum Computing, tá bom? O que acha da Drex, a moeda digital que você quer lançar no Brasil? Não conheço, cara.
Pessoal, eu acho que eu cansei. O pessoal tá conversando bastante no YouTube, né? Entre eles, é legal. Bacana. Pessoal, pergunta aqui, ó, uma pergunta fora de física do Enzo. Você gosta de videogames? Eu não sei, cara, porque faz muitos anos que eu não jogo, mas deve ser legal pra caramba. Eu tenho dois primos que jogam pra caramba videogame. O último videogame que eu joguei, acho que foi em 97, cara, era PlayStation 1. Eu jogava muito Super Nintendo, não, o Nintendo 64, 007. Então, eu não faço ideia como estão. Eu nunca pus a mão num Xbox. Eu não sei nem o nome dos videogames, cara. Eu sei que tem o PlayStation, sei que tem o Xbox. Eu não sei se tem outro videogame. Só esses dois, né? Depois é computador. Não faço a menor ideia. Tá bom? Aqui, ó. Quais são os seus principais hobbies hoje em dia pro lazer? Vamos para perguntas mais simples aqui, que eu também tô cansado. Cara, uma das coisas que eu mais gosto de fazer, me dá mais prazer, é ir em cafeterias com a minha esposa, tá? É uma das coisas que mais me deixa feliz. Eu também gosto muito, muito, tá? De ir para bibliotecas, de estudar. Lazer, para mim, o estudar é um lazer. E também a gente tenta pelo menos 3 vezes por semana, gostaríamos de ir todos os dias fazer exercício físico, tá? Então a gente gosta de fazer caminhadas e alguns outros exercícios. Então são coisas que eu acho muito gostoso, tá? Bicicleta era uma coisa que a gente fazia bastante, eu e minha esposa, mas agora que ela está grávida, a gente não está fazendo, né? Que fica um pouquinho mais perigoso, não quer que ela que caia, que não... Mas eu diria que eu sou um cara apaixonado por ir em cafeterias, tá? A minha esposa, ela gosta muito de ir no shopping, de comprar, fazer coisas de compras de mulher. Então, o que eu gosto de fazer é o seguinte, quando a gente vai, por exemplo, no Shopping Dom Pedro, em Campinas, ela gosta de ir lá na Zara, ver as coisas de mulher dela. O que eu faço? Eu levo um bloco de folha sulfite. Tá? Eu sento no café Balduque e fico calculando. E eu adoro ficar lá, cara. E fico tomando café. E ela pode ficar 4, 5 horas andando lá, que eu tô na paz, tá? Quando eu vou pro shopping Guatemi, lá tem um café Starbucks. Lá atrás do Starbucks é um lugar silencioso, não tem som rodando, não tem bagunça. Então lá eu também fico fazendo as minhas contas. Então eu gosto de estudar, gosto muito de estudar. É um lazer que eu tenho, cara. E obrigado pela pergunta. Tô cansado de falar de física e matemática. Opções binárias, por que é roubado? Eu poderia explicar matematicamente, porque quando você ganha, quando você vence ela, você ganha 80% do prêmio, mas quando você perde 100%. E outra coisa, quem é que controla esse algoritmo, cara? Isso aí tá na mão do cara, ele vai decidir. É o cassino eletrônico, irmão, pelo amor de Deus. Qual é o seu filme favorito? Puta vida. Uma vez eu tinha uma seguidora no Instagram que ela era meio doida, meio bipolar, já tinha percebido. E um dia eu falei isso, ela veio me dar uma bronca, cara. Como se eu tivesse que ser um cara, um cinéfilo cult, tá? Cara, os filmes que eu gosto são os filmes simples, sabe? Eu gosto. Eu tenho mais de 30 anos, então eu gosto muito da Lagoa Azul, que passava todo final de semana. Aliás, toda semana passava no SBT. Então a Lagoa Azul é um filme muito bonito. Mas, cara, faz tempo que eu não vejo um filme bom. O último filme legal que eu vi que eu gostei foi do Coringa, cara. Achei bom pra caramba. Eu fui 2 vezes no cinema com a minha esposa assistir. Achei bem legal. A Carolina dizendo que café e biblioteca é perfeita. É maravilhoso, cara. É maravilhoso. Eu adoro ir na Livraria Cultura. Que agora eles não... Eu acho que a Cultura fechou, né, cara? Eles tinham lá o café Viena lá dentro, então eu pegava lá um cheesecake de goiaba e um café expresso e pau nos livros. Lia pra caramba e não comprava nenhum. Hoje estava rolando a aprovação de reforma tributária, 30 anos, o Congresso é muito reativo, devia ser pró. Sua vida parece incrivelmente produtiva, até seus lazeres são produtivos, eu sou muito produtivo, muito, 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 muito. E estou sendo muito reconhecido por isso, tá? Eu realmente não perco tempo, sinceramente. Em almoço de família, eu fico 3 horas e depois eu vou embora para casa, minha esposa fica lá e eu venho para casa estudar. Eu venho para casa programar, eu sou um cara produtivo, muito.
Mas não é... É porque eu sei que eu vou morrer um dia e eu preciso aprender as coisas que eu quero aprender antes que essa brincadeira toda acabe. Só isso. Você é um físico teórico? Sim. Já viu Big Bang Theory? Sim. Lagoa Azul é um clássico. É maravilhoso Lagoa Azul. Curte algum assunto fora de exatas? Curto música. Tá? Rock, música clássica. Curto jazz. Cara, adoro música. Eu sou um cara que eu sou apaixonado por música. Gosto de teatro. Tá? Gosto muito de ópera. Adoro drinks. Tá? Drinks eu acho todos maravilhosos, gosto de experimentar coisa nova, adoro vinhos, apaixonado por vinho, gosto de cerveja, gosto de churrasco, tá? Não gosto de futebol. Eu já fui na praia onde foi filmada a Lagoa Azul. Puta, que delícia, hein, macho? Onde é que fica isso daí? Em Bahamas, né? Como consegue estudar tanto? Não se sente cansado? Eu não aguento passar de 3 ou 4 horas. Eu me sinto, tá? Eu consigo estudar tranquilamente 11 horas. Não é tranquilamente. Meus olhos doem, tá? Eu não consigo depois ler. Eu tenho que baixar o brilho da tela do computador, tá? Mas eu fui no oftalmologista. Ele falou que tudo bem, me deu um óculos bem tranquilo, mais um colírio, tá? Mas eu tenho uma resistência muito grande, tá? Eu consigo estudar muitas horas. Para mim, eu já estudei 15 horas seguidas. Mas não é que eu estudei para fazer uma prova. Não, eu estudei. Peguei um final de semana e estudei 15 horas seguidas. Qual hipótese lhe daria mais paz? A morte ser um fim em si ou a vida após a morte? Pô, a vida, né, irmão? Olha lá, o Márcio falando que foi gravado em Trinidad e Tobago, tá? Lá na América Central. Foi gravado a Lagoa Azul. Com Brooke Shields. Como é que é o nome do cara lá, o outro ator? Christopher alguma coisa. Tem medo de estudar e ficar careca. É isso aí. O Arthur tá dizendo que música não é tão longe de exatas. Não é mesmo, né, cara? A música, como a gente conhece, tirando a percussão que ela deriva dos nossos ancestrais que gostavam do tambor, a música em si ela surgiu com Pitágoras, tá? Foi ele que conseguiu pela primeira vez sistematizar a escala pentatônica, tá? Então a harmonização de um piano, as teclas pretas foi o Pitágoras, as teclas brancas são logaritmos. Tocar um piano é a mesma coisa que dedilhar logaritmos, tá? Por causa da escala temperada. A música também é muito abstrata. Escala pentatônica, lá o Renato. Modos gregos, tá? Proporções inteiras, tá? E depois da escala pentatônica é interessante. E a outra escala, tá? A escala temperada, se você colocasse as notas na escala temperada, ela desenhava uma espiral que não teria fim. Porque você sempre tem uma diferencinha nos números, tipo um cravo é um instrumento que ele é infinito, tá? Então para você fechar um círculo nas notas musicais, para que você tenha, por exemplo, um dó que seja uma oitava acima, mas continue sendo um dó, você tem que ajustar algumas diferenças nas notas musicais, nas cordas, que só foi possível fazer isso com a descoberta dos logaritmos por John Napier, tá? Então, por isso que música e física, música e matemática tá muito próximo. Um cara aqui com alfabeto cirílico tá perguntando se eu gosto de estudar lógica. Olha, eu nunca estudei lógica, tá? Lógica de verdade, tá? A gente aprende lógica em teoria de conjuntos. Tá, mas a lógica de verdade, nunca estudei, não. Depende do que vocês chamam de lógica, né? Que quando eu penso em lógica, eu penso na lógica matemática, Bertrand Russell, tá? Então aí sim. Isso eu nunca cheguei perto. Agora essa lógica, o que nós chamamos de lógica vulgarmente, é conhecido como teoria dos conjuntos ingênua, tá?
Então, isso, quando as pessoas falam lógica, elas estão falando teoria dos conjuntos ingênua. A lógica, do ponto de vista matemático, é um negócio mastodôntico. Tá? Tipo, você não. É, isso aí, o Russell, o Fred e o Wittgenstein. Esses caras aí, um pegava a esposa do outro, cara, quando eles estavam escrevendo os livros dele. Inclusive, vou deixar para vocês aqui um link, quem tiver no YouTube, a live está no YouTube também. Vocês podem fazer, ó, o download dos livros aqui, ó, Introdução à Filosofia Matemática, tá no meu site, no lugar escondidinho, tá? Então vocês podem fazer aqui o download em português do Introdução à Filosofia Matemática, que é um compilado traduzido, tá? E ajustado da obra do Bertrand Russell, tá? Não é aquela obra louca em 3 volumes que eles escreveram. Então vocês podem olhar aqui, ó, esse link que eu mandei. Vocês têm acesso a essa obra do Bertrand Russell. E muitas outras também. Tem a Teoria da Relatividade, os artigos de Einstein, todos traduzidos. Carolina, vai lá no YouTube, tá? E se você for lá enquanto a live estiver rodando, vai pegar minha última mensagem. Se não, você pega no... Eu vou deixar no ar essa live lá no YouTube e você pega lá, tá certo? É a hora que a live acabar. Pessoal, acho que é isso. Fechou? Amanhã a gente fala mais e eu tento responder as perguntas que vocês me fizeram e eu não consegui responder. Um grande abraço e boa noite a todos. Beijo para todo mundo. Encerrar a transmissão no YouTube.